Olá, bom dia. Então, a gente está chegando aqui, 5h55. Hoje eu me antecipei aqui, né? 5h54, um minuto antes, para dar um tempinho aqui para estabilizar. E a gente vai falar hoje, então, esse é o quarto encontro ao vivo aqui desta semana, onde a gente está falando sobre uma série, que é a série comentando, né, fazendo os comentários, fazendo um resumo comentado do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então a gente vai estar falando hoje, como é o quarto encontro, a gente vai estar falando sobre o quarto hábito, óbvio. Cada dia eu venho aqui e falo sobre um dos 7 hábitos. E aí a gente vai ter durante 7 dias. Então tem hoje o quarto hábito. Terça-feira, segunda-feira a gente não vai fazer. Terça-feira a gente vai falar sobre o quinto hábito. Terça sobre o quinto. Quarta-feira sobre o sexto hábito. E a gente vai fechar na próxima quinta-feira sobre o 7º hábito, e a gente fecha essa série. Sexta-feira que vem também a gente não vai ter ao vivo aqui, porque eu vou estar viajando, eu vou estar numa outra cidade fazendo uma palestra, então aí fica impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Muito bem, qual é o quarto hábito? A gente vai hoje falar sobre pense, ganha, ganha. E aqui é bom ressaltar, né, que o primeiro, o segundo e o terceiro hábitos, eles são voltados para o eu. O primeiro, o segundo e o terceiro hábitos, eles são hábitos que aumentam a nossa independência. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu desenvolvo esses 3 primeiros hábitos que a gente viu nas 3 primeiras sessões aqui, nas primeiras vídeo mentoria, sei lá o que a gente pode chamar, esses encontros, a gente aumentou a nossa independência. E eu deixei para você um tema de casa, né, para você praticar um pouquinho de cada um dos 3 hábitos, conforme a gente falou ao finalzinho de cada vídeo. E agora é muito importante que no quarto hábito você comece uma nova jornada, praticamente num outro patamar. O que acontece agora no quarto hábito? No quarto hábito você começa a trabalhar a interdependência, ou seja, é uma relação mais social com os outros. A gente começa a pensar, né, na possibilidade de estabelecer uma conexão. Até aqui atrás tem um livro que a gente fala sobre o poder das conexões. A gente começa a falar sobre relacionamentos, a possibilidade de negociação, a possibilidade de gestão de conflitos. Então, por isso, né, o Covey, o autor do livro 7 Hábitos, ele traz o quarto hábito e ele diz o seguinte: você precisa adotar o hábito do ganha-ganha. O problema é que muitas vezes a gente está vivendo a vida, né, no mundo executivo, no mundo dos negócios, né, das vendas, das compras, dos projetos, e as outras pessoas não estão pensando assim. Eles estão pensando ganha-perde, eles ganham e você perde. Como que você faz para conviver no mundo onde as pessoas talvez não têm nem conhecimento de que ter o hábito ganha-ganha é um dos 7 hábitos para se tornar altamente eficaz? Você entendeu? Eu vivi isso na prática, né? Vou contar uma historinha aqui para você. Sei lá, há mais de 20 anos atrás, né,
eu exercia a função lá de diretor administrativo e eu fazia compras numa empresa. E eu lembro como se fosse hoje que em algumas negociações eu fazia todo o negócio ganha-ganha de uma maneira, né, super profissional, extremamente equilibrada, ou seja, conseguia fazer a outra parte ceder, eu também cedia da minha parte e tudo mais. E aí quando a gente estava praticamente fechado o negócio, para a outra parte estava bom, tinha atingido o negócio, né, conforme eles esperavam, para a nossa parte também estava bom, aí entrava o meu chefe e ele tirava mais 2, 3%. E a outra parte, que era um fornecedor, eu lembro que eles voltavam para casa assim decepcionados, porque aqueles 2 ou 3% é o que iria dar a comissão do vendedor, é o que iria dar a condição deles continuarem investindo, e eles faziam negócio muitas vezes porque eles precisavam fazer aquele negócio. O fato é que a consequência disso aparecia muito logo. E é por isso que a gente precisa entender, né, o hábito do ganha-ganha, ele é um hábito de longo prazo. Por quê? Porque eu lembro que em seguida alguns fornecedores tinham o hábito aí de não voltar para negociar. Por quê? Porque se um lado tem a postura ganha-perde, ou seja, eu ganho e você perde, você não estabelece relacionamento. Ali na frente a outra parte vem pensando que novamente vai ter esse comportamento. Então por isso a importância de você desenvolver o hábito do ganha-ganha. E o que é o hábito do ganha-ganha? É você pegar duas variáveis ou duas grandezas. A primeira delas é você pensar nos teus interesses. Quando a gente pensa nos nossos interesses, por exemplo, numa negociação, é você pensar quais são as variáveis que você gostaria de estabelecer um patamar. Por exemplo, qual é o preço que eu quero pagar por aquele objeto que eu pretendo comprar? Qual é o prazo de pagamento? Qual é a qualidade mínima daquele objeto? Aqui a gente já tem 3 variáveis. Por outro lado, é muito importante também que a gente enxergue a outra parte da negociação. E eu tenho que pensar, às vezes pesquisar, conversar para investigar. Para entender qual é o preço que a outra parte gostaria de fechar o negócio. Qual é o prazo de pagamento que ele poderia praticar? Qual é a qualidade da entrega que ele consegue e que seria bom para ele entregar? E quando eu tenho, né, esta definição de ambas as partes, muitas vezes a gente não consegue atender 100% de todas as partes. Ou seja, eu não consigo ser perfeccionista ou perfeito e fazer tudo da melhor forma possível. Mas é muito fácil, muito simples, muito provável que eu consiga chegar ao que a gente chama de meio termo. O meio termo é onde a gente estabelece os principais compromissos da nossa vida. É onde você, por exemplo, numa amizade, num casamento, numa relação patrão-empregado, onde você abre mão, né, do jeito que você pensa, do jeito que você espera as coisas, mas você também ajuda a outra parte a abrir mão do jeito que ele pensa, do jeito que ele espera, desde que não seja, né, prejudicial a ponto de não valer a pena. E quando que não vale a pena? Quando a perda é muito maior do que o valor agregado. Você quer ver uma coisa? Se você tivesse agora planejando a sua viagem de férias, a gente está em janeiro agora, né? E vamos supor que você estivesse planejando uma viagem ali para o Nordeste. Né? Se tiver alguém aqui do Nordeste assistindo, sabe que alguém aqui do sul do Brasil, a gente é do Rio Grande do Sul, talvez esteja planejando uma viagem para o Nordeste. Se ele vai olhar a viagem para o Nordeste e ele tem uma expectativa, certo? Olha só, a expectativa dele. Ele estabeleceu aquilo ali como sendo uma viagem que vai durar 5 dias,
porque ele não tem mais do que 5 dias de férias, que ele vai gastar um valor, por exemplo, sei lá, 5 mil reais. Ok, eu vou ficar 5 dias e vou gastar 5 mil reais e eu pretendo ficar num hotel, num resort 5 estrelas. Vamos lá, tudo 5, né? Já que é 5,55, vamos lá. Então, a pessoa que está pensando em fazer essa viagem, para a relação ser ganha-ganha, ela precisa atender pelo menos uma ou mais dessas expectativas. Certo? Agora vamos lá, vamos supor que ele entrou em contato com uma agência de viagem e a agência de viagem consegue para ele um pacote para o Nordeste por R$1.000. Nossa, ele queria gastar 5 mil, mas ele tem R$1.000. Mas o pacote é só para 2 dias e o hotel é 3 estrelas. Você entendeu? Poxa, mas daí não vai ser a viagem que eu esperava, porque não vai atender a minha expectativa. Então, a relação ganha-ganha, ela precisa de muita comunicação. E é por isso que este hábito é o primeiro, né, dos 3 hábitos, que ajudam você, ajuda qualquer pessoa, a melhorar a sua interdependência, ou seja, você lidar, né, com o mundo, lidar com as pessoas, com as circunstâncias. Pessoas que têm esse hábito bem desenvolvido, geralmente são pessoas que já assumiram ou que podem assumir, né, posições de liderança. Por quê? Porque liderar, na verdade, pressupõe avaliar sempre as situações e trazer o ganha-ganha para todas as soluções que aparecerem. Então você imagina que você é o gerente de uma empresa e que você precisa estabelecer, por exemplo, um acordo entre o seu departamento e o departamento do seu colega. Vocês têm que fazer um trabalho em conjunto. É muito importante que você e o seu colega tenham o hábito de pensar ganha-ganha. E o que é o ganha-ganha? Ou seja, eu preciso pensar no que ele precisa e eu preciso deixar claro, preciso ser assertivo para deixar claro o que eu preciso. Esse é um hábito. E você veja que para você desenvolver este hábito, você precisa desenvolver por detrás do hábito um conjunto de habilidades, que é a comunicação, é a inteligência emocional, é a capacidade de lidar, né, com as coisas diferentes do que você está pensando. E a partir desse momento, eu tenho um hábito instalado no meu comportamento, que é um hábito que faz parte dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Alexandre, e se tiver uma pessoa que não tem esse hábito e ele trabalha em equipe? Pois bem, é muito provável que essa pessoa atrapalha o nível de eficácia de uma empresa. Porque são aquelas pessoas que muitas vezes criam caso, são aquelas pessoas que geralmente estão em conflito, eterno conflito com os outros, são aquelas pessoas que muitas vezes pensam só em si, então tentam puxar muita brasa para o seu assado, é aquele pensamento ganha-perde. E aí não vai funcionar, porque falta numa empresa, e falta em qualquer ambiente, né, essa disponibilidade para negociar. E é exatamente esse o ponto que você precisa entender, certo? Então, como que eu faço para entender a questão do ganha-ganha? A primeira delas é você prestar atenção em você e ser assertivo, ok? Deixar claro a tua expectativa e deixar claro quais são as variáveis importantes para você numa conversa. Esse é o primeiro. Segundo item, muito importante, é você identificar no outro quais são as expectativas e ter uma habilidade de extrair do outro através de boas perguntas, de uma escuta ativa reflexiva sobre o que o outro pensa, o que o outro precisa, certo? Isso é fundamental. E aí, de posse do que você pensa, do que você precisa e também sobre o que o outro pensa e o que o outro precisa, é muito importante você identificar no rol dessas necessidades qual é ou quais são as questões-chave, aquelas questões que a gente não pode abrir mão. Poxa, eu tenho um projeto e esse projeto tem que ter a característica XYZ. Se você tem esse projeto com característica XYZ importante para você, é importante que você diga claramente. Mas também é importante que você descubra
através de uma boa conversa, através de uma boa pergunta sobre o que é importante para a outra parte. Porque aí vocês vão gerar um processo ganha-ganha, atendendo cada um aquilo que é importante para o outro. E esse é o grande diferencial de grandes profissionais. Porque a partir daí você determina resultados aceitáveis para ambas as partes. E isso muda o jogo, isso muda tudo. Tá certo? Então veja só, o que a gente está falando aqui? A gente está falando do quarto hábito, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 3 primeiros, que a gente já viu, né? Os 3 vídeos que estão aqui. Quem não assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro hábito, se você está assistindo esse aqui, é bem provável que ainda estejam no ar os outros 3. Então corre lá e assiste, que tem explicação bem detalhada. Depois que a gente apresentar os 7 hábitos, bem provavelmente que a gente vai tirar eles daqui do Instagram e a gente vai colocar lá na área fechada, que é a nossa área de membros, que é no Manager Club, certo? Porque a gente vai ter essa prática aqui durante 2023. Eu vou estar fazendo muitas aulas ao vivo. Quem assistiu ao vivo, quem assistiu durante o projeto, não vai pagar nada, vai estar, né, aprendendo gratuitamente comigo aqui no online. Aqueles que tiverem vontade de assistir o replay, ou então reassistir, né, assistir novamente todas as 7 aulas de uma maneira organizada, inclusive com algum PDF, com algum mapa mental que eu organizo todo esse conteúdo, isso tudo vai estar dentro da área de membros do Manager Club. Tá legal? Se você quiser conhecer o Manager Club, no link da bio tem um link que apresenta este produto nosso. Então aqui a gente está fazendo o quarto hábito, falando sobre. E o quarto hábito, ele nos proporciona o primeiro comportamento, o primeiro hábito da interdependência. A gente vai ver o quarto, quinto e o sexto hábito que nos dão interdependência. E o que é interdependência? É a nossa habilidade de lidar com o mundo, lidar com as pessoas. Se você desenvolve esses 3 hábitos que a gente vai falar aqui, né? Hoje a gente está falando no ganha-ganha, né? Amanhã a gente vai falar primeiro procure compreender, depois ser compreendido, né? Que faz parte, né, da construção do ganha-ganha. E depois ainda tem o 6º hábito, e o 6º hábito também é outro hábito importantíssimo, que é gerar sinergia nas relações. Então isso tudo a gente vai ver, como eu falei, terça, quarta e quinta da semana que vem a gente vai ver o hábito 5, 6 e 7. Para você que está acompanhando aí, muito obrigado pela tua presença. A gente vai estar sempre aqui às 5h55 da manhã falando sobre um determinado tema. É bem provável que quando a gente concluir, né, o 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a gente vai começar outra série para que a gente venha construindo um conhecimento, construindo um aprofundamento, né, em alguns momentos sobre livros, em outros momentos sobre temas, ou então sobre circunstâncias, sobre situações de gestão, liderança, negócios e assim por diante. Tá legal? Muito bem, eu fico por aqui. Para você que chegou ao vivo, obrigado pela presença online. Você que está assistindo o replay aí, aproveita e também dá uma espiada aqui na timeline, que os outros hábitos estão ainda disponíveis para você assistir toda a série, né, sem um investimento, só um investimento do seu tempo. Obviamente, se você gostar e você achar que esta série faz sentido para você, eu acredito que valeria a pena você compartilhar, né? Clica ali no aviãozinho e manda para as pessoas que você acha que iriam se beneficiar por assistir essa série, por assistir essas dicas aqui, porque esse é o meu propósito. Por que o Alexandre vem aqui e traz conteúdo que muitas vezes ele só entrega lá na sala de aula, só nos eventos fechados? Porque eu me dei conta da importância de a gente viver intensamente o nosso propósito. E a partir de janeiro, né, deste ano, eu estabeleci uma missão aqui no Instagram de estar com você, compartilhando algumas coisas importantes que eu vejo que mudaram a minha vida, que está mudando a vida dos meus clientes, e por que não, né, ajudar algumas pessoas que estão aqui a encontrar uma saída para pequenos problemas e para os grandes problemas. Grande abraço, ótima sexta-feira para você.